Olá, crianças. Vamos para a nossa terceira aula de arte, onde nós estamos na unidade 3, certo? Formas geométricas. Vamos fazer uma pequena revisão e iremos dar continuidade ao capítulo 2, a dança popular, que na segunda aula nós já falamos alguma coisa sobre a dança popular, certo? Aqui nós temos os alunos, alguns alunos, os números pares, né, da tarde, com algumas lendas do nosso folclore brasileiro. Nós estamos na semana que antecede, né, a semana do folclore brasileiro, que acontece no dia 22 de agosto, é o dia do folclore, certo? E nós já estamos com atividades relacionadas ao folclore. Pedir para as crianças pesquisarem sobre as lendas, né? Sobre confeccionarem brinquedos folclóricos, estão também fazendo artesanato, né? Relacionado ao nosso folclore, certo? Então, na página 254 e 255, nós estamos trabalhando a arte abstrata. Nós temos aqui uma arte abstrata. Vocês sabem que a arte abstrata é uma forma diferente de expressão artista, né? Que pode ser feita por cores, por linhas, por formas, por borrões, como vocês estão vendo nessa obra aqui, certo? Essa obra do Jacques Pollock, né? Que vocês podem ver na página 254, certo? Então, ele é um artista que usa cores, linhas, formas e borrões. Não é igual à realidade, mas o artista pode representar a realidade pelo meio da abstração, né? Pela arte abstrata. Apesar de muitas vezes identificarmos em pintura abstratas imagens e formas parecidas com o real, essa não costuma ser a intenção dos artistas que trabalham com a arte abstrata. A arte abstrata ela é composta de formas, cores e espaços que combinam entre si, né? Formam uma imagem que não se parece com algo figurativo, ou seja, algo real, mas que pode representar algo ou não, dependendo do artista que está expressando, como o artista está querendo expressar, tá certo? Aqui nós falamos muito sobre o Candins, né? Aqui nós temos obra dele, onde ele trabalhou círculos e mais círculos. Essa obra dele é uma obra que você pode ver na página 256. Aqui é o nosso artista, né? O Candins, certo? Que ele é considerado por alguns historiadores, né? O criador da arte abstrata, certo? Ele costuma usar formas, linhas, né, para compor a sua obra. Procura retratar a sensação de movimento, a apresentação de sons entre suas características, utilizando as formas geométricas. Ele gosta de usar muito as formas geométricas, como vocês já viram, né, nas aulas anteriores, que ele gosta de usar o quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo. Nessa obra aqui ele explorou bastante os círculos, né? Então, ele utilizando as formas e diversas cores para dar equilíbrio. Nesse caso aqui, né? A obra de Candins procura retratar a sensação de movimento, a representação de sons, entre outras características, utilizando formas geométricas de diferentes cores para dar equilíbrio. Vocês viram também nessas obras dele aqui, olha, as formas geométricas que ele usa, círculo, né? Vocês estão vendo triângulo. Vocês estão vendo os traços, tá vendo? Traços, né? Quadrados pequenininhos, mas tem, certo? Então, ele usa as formas, bastante as formas geométricas. Aqui nós temos outra obra dele, certo? Então, além dos círculos, existem diversas formas geométricas.
Na obra ao lado, essa obra aqui, da página 256, mas nós temos outra aqui que eu trouxe, que é da página 255. Na realidade, tem duas obras, uma da página 255, que é a primeira, e outra da página 256, mostrando as formas geométricas retratadas pelo artista Candice, tá certo? Podemos observar outras formas bem diferentes, como os quadrados, os triângulos e retângulos, assim como as linhas retas e curvas. Então, ele explora bastante não só o quadrado como o retângulo, como a gente vai ver com o Mondrian, né? Mas ele usa todas as formas geométricas. A mandala. Nós trabalhamos a mandala. Eu pedi para vocês usarem CDs, né? E confeccionarem mandalas para decorar, né? Mandalas decorativas, que vem a ser mandala. A palavra mandala é de um idioma muito antigo, né? Que significa o quê? Círculos, né? Significa círculo. Mandala significa círculo, né? Atualmente, a mandala representa a integração sagrada e especial. Se você reparar na imagem da página 257, na imagem da mandala que tem, vai perceber que a mandala é feita de muitas linhas e curvas traçadas repetidas vezes, né? Em cima de um círculo. Então, é um conteúdo também que vocês já viram na primeira e na segunda aula. Mondrian, diferente do Candice, ele só usa o quê? Só usa o quadrado e o retângulo, né? Ele não costuma usar os borrões, ele não costuma usar as linhas, os traços, eles usam o quadrado e o retângulo para compor a sua obra. Essa obra aí do Mondrian, vocês estão vendo aí que ele usa bastante quadrado e retângulo. E ele gosta de usar as cores, né? Vermelha, cinza, branca, amarela, azul, preto, né? Para expressar, para produzir a sua arte. No capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho sobre as cantigas de roda. Nós estamos num período em que, falando em danças populares, em cantigas, em brincadeiras populares, em parlendas, em trava-línguas, que tem tudo a ver com o nosso folclore. E na disciplina de geografia, nós estamos trabalhando com a diversidade, né? Com a cultura que o Brasil, a herança cultural que o Brasil, né, adquiriu de outros países, né, dos imigrantes que vieram, dos migrantes que vieram de outros países, né, com a sua cultura e contribuíram para a nossa cultura, né, enriquecer ainda mais a nossa cultura. Então, vamos falar um pouquinho do capítulo 2 das danças populares. Cantigas de roda serve para cantar e dançar em grupo, coisa que atualmente está muito difícil de se fazer, né? As crianças atualmente estão muito presas a celular, estão muito trancadas em apartamento. Eu não estou falando de pandemia, estou falando que antes da pandemia já estava assim. As crianças não gostavam mais desse tipo de brincadeira, de esconde-esconde, de brincar de roda, né? As crianças, elas estão mais no celular, mais em computador, certo? Que brincadeira de roda você conhece? Você conhece alguma brincadeira de roda? Aí nós temos essas perguntas na página 260 e 261, que é na abertura do capítulo onde você vê crianças brincando de roda, certo? Então, roda.
Vamos para a roda. Na semana anterior, passada, nós colocamos imagens, né? No nosso livro, na página 262, nós temos imagem da dança do carimbó, né? Um casal dançando carimbó. E o que vem a ser o carimbó? No carimbó, as pessoas dançam descalços, são características da dança, né? Geralmente na areia, não é em salão, né? Na areia, elas batem palma, marcando o ritmo da dança, que é em dupla, certo? Então, as mulheres usam saias coloridas, flores no cabelo, colares e pulseiras. Os homens usam calça estilo pescador e são descalços, né? Os homens convidam as mulheres para dançar e os casais formam uma grande roda. Quase todas as danças têm o passo que, na coreografia, que tem a grande roda, né? E essa grande roda, ela forma várias marcações, estilos de rodas diferentes, certo? Então, no carimbó, os pares giram em torno do próprio corpo e as mulheres movimentam a saia com as mãos. Ainda na página 162, nas danças populares, a formação em roda é muito comum. Algumas vezes as danças apresentam coreografia em duplas, mas ainda assim contém o formato circular, como no carimbó. Essa dança surgiu em torno do século XVII, na ilha do Marajó. Apesar das influências da cultura africana, o que a gente está vendo em geografia, né? O que nós estamos herdamos das outras culturas, seu nome tem origem indígena devido à batida do tambor, né? Devido ao tambor ter sido feito por um tronco de madeira e pele de animal, que é tocado enquanto as pessoas dançam, certo? Então, a origem da palavra significa pau que produz som. Na página 263, nós vamos falar um pouquinho das matrizes culturais e estéticas nas danças brasileiras, certo? Nós temos aí outra roda, né? As danças populares brasileiras têm origem nas culturas indígena, africana e europeia, foi o que nós vimos lá na geografia. São chamadas de matrizes culturais e estética os elementos que nos permitem reconhecer a origem das danças, como os movimentos, a sonoridade e os figurinos. Os movimentos, o som, né? E o figurino. A maioria dos figurinos são figurinos de saias longas, né? Nesse caso. Além disso, as danças populares são algumas das principais formas de manifestação cultural do nosso país, apresentando trajes típicos ricamente elaborados, além de movimentos e sons que se destacam no mundo todo. Essas danças apresentam elementos das três matrizes, na maioria das vezes, que são as matrizes o quê? Indígena, africana e europeia, né? São as heranças. Algumas, porém, destacam mais aspectos de uma cultura do que a outra. Assim, as danças com forte influência indígena, por exemplo, apresentam o movimento de arrastar e bater os pés. As de origem africana, por sua vez, apresentam o movimento de umbigada, ou seja, as duplas fazem movimento como se o umbigo fosse se encontrar. E as de influências marcante europeia apresentam formato de roda. Olha aí, as indígenas, palmas e pés, né? São as características. As africanas, mais de umbigada, né? Como se os umbigos fossem se encontrar, né? E as europeias, mais em formatos circulares. As danças de origem indígena.
Aqui nós temos uma dança de origem indígena, né? Uma das mais conhecidas talvez seja o cateretê, uma espécie de sapateado, batidas de pés que acompanham palmas ao som da viola caipira. Essa dança é típica dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, onde é conhecida também como catira, certo? O cateretê pode ser dançado em formato circular ou em fileiras, com os homens de frente para as mulheres, como vocês estão vendo aqui, né, a característica da dança. Os homens de frente para as mulheres. Os dançarinos realizam diversos movimentos de batidas de pés, palmas e pulo de maneiras rápidas e ritmadas, tudo no ritmo da música. Como a gente falou na página anterior, né, que são as características dessa dança de origem indígena: as palmas, as batidas no pé, o som bem ritmado, né, rápido. Danças de origem africana. Parece estar integrada à roda de capoeira, que também é um tipo de jogo ou luta. Não se sabe bem de onde surgiu, certo? Essa dança, né? Mas também foi trazido para o Brasil pelos africanos, né? Não sabe bem a origem dela, mas se sabe que ela foi trazida para o Brasil pelos africanos, certo? A dança de origem europeia apresenta uma variedade de danças nas nações diferentes, como as danças portuguesas, dança alemã, inglesa e francesa. Essas danças geralmente são realizadas em formatos também de roda. Foi o que a gente falou lá, que uma das características das danças de origem europeia é os formatos circulares, né? O formato de roda. Então, na página 267, está falando sobre a dança de origem portuguesa que foi introduzida no Brasil durante o ciclo da cana-de-açúcar. Por isso que ela é chamada de caninha verde, certo? Então, é muito comum no Rio Grande do Sul e no Paraná, mas também existe em São Paulo e Minas Gerais. Apresentam movimentos e vestimentas diferentes conforme a região. De acordo com a sua região, a característica do figurino, né, da roupa muda, certo? É uma dança em duas rodas, uma de mulher e outra de homem. As vestimentas são semelhantes às roupas europeias, né, podendo ter caracterização regional, como a vestimenta típica gaúcha no Rio Grande do Sul. Então, gente, nós trabalhamos nessa parte de roda, né, de origem das danças, falamos sobre a dança de origem africana, de origem indígena, de origem europeia. Tem tudo a ver com o nosso conteúdo, né? A gente está vendo sobre a diversidade com relação ao nosso conteúdo de geografia, né? Da herança que nós herdamos de outros países, não é isso? Então, fica aí também a parte da cultura que nós herdamos, além da parte da culinária, além da parte de roupa, né, de figurino, de dança, de música, né? Nós herdamos a parte do nosso trabalho na agricultura também, muitas coisas nós herdamos da arquitetura, né? Hoje, na matéria de arte, nós viemos com a parte de danças populares, tá certo? E eu finalizo mais uma aula de arte com uma imagem aqui
em homenagem ao folclore brasileiro, que será comemorado no dia 22 de agosto. Mas durante toda essa semana nós já estamos com atividades relacionadas ao nosso folclore.